Bom, moçada, dando continuidade ao nosso estudo aqui, dessa cobertura, eu já vou para a segunda ferramenta, que é uma ferramenta bastante simples, vai ser bem rápido a explicação, que é uma ferramenta onde eu corto os elementos pela cobertura. Então eu vou trabalhar com uma parede, vou entrar nas configurações dessa parede e vou ou vincular ela a um pavimento superior aqui, mas eu vou deixar ela vinculada, seria a outra opção, e vou aumentar a altura dela para algo do tipo 5 metros, eu acho que é suficiente para ela extrapolar o arco que nós fizemos lá na cobertura. Na vista em planta, eu vou traçar uma parede de propósito que corta assim aqui na diagonal. Tá? Então olha lá, os 5 metros foram suficientes, tá vendo? Bateram lá no topo. Esse último arco ficou um pouquinho mais alto, né? Mas não tem problema. Uma coisa que é importante vocês perceberem também é que essas geometrias aqui, eu posso editar elas em vários pontos, tá? Então o telhado aqui que foi feito, né? A gente consegue aumentar ele, diminuir, tá? Fazer ajustes nessa geometria, tá? Inclusive, quando eu clico naquela linha, que é a linha de referência, isso me permite fazer coisas como diminuir, né, ou aumentar a altura do arco. Tá? Eu vou tentar achar uma posição aqui melhor. Só vou diminuir um pouquinho esse arco aqui. Então, o lado de cá eu vou fazer ele menor. Já dá para remeter aí algumas outras arquiteturas, né, que a gente conhece. A própria Igrejinha da Pampulha, né, que daria para pensar em alguma coisa aí nesse sentido, né, de uma geometria com uma série de arcos. Né. Então o procedimento, olha, só para recapitular, você seleciona a cobertura. Essa linha azul que aparece aqui, ela é a linha guia, né, é a linha que determina aquele formato que eu fiz na parte 1, no outro vídeo. Então, quando eu clico nela, lembra que eu dou um clique um pouquinho mais longo, a gente já usou isso em outros momentos, ele me abre essa caixinha com as opções de edição. Isso me permite, então, fazer ajustes. Eu vou posicionar aqui, né, de uma maneira que eu consiga, olha lá, ficou uma geometria, uma arquitetura um pouquinho mais arrojada, né, do que aqueles 3 arquinhos sequenciais, tá? Bom, não importa qual é o formato dessa geometria, ou se vocês vão fazer ajustes, né? Esse aqui eu peguei um ponto agora, né? Vocês vão lembrar que sempre tem essa diferença de quando eu pego um ponto específico, né? O Vzinho, ou quando eu pego na aresta, que é né? Que é essa linha de símbolo de Mercedes, né? Então, quando eu pego no ponto, ele vai me dar umas opções aqui que são mais específicas de ponto, e uma delas é exatamente o prolongamento aqui dessa extrusão. Bom, então, independente da geometria que a gente tiver, eu vou mostrar agora a ferramenta que corta a parede com relação ao telhado. Nesse caso, diferente do que eu mostrei no comecinho do vídeo anterior, essa cobertura ela não toca o chão, né? Então ela está aqui em cima. E essa parede que a gente fez aqui, que eu fiz, eu deixei ela de propósito extrapolando, tá? Para vocês perceberem o comportamento dessa ferramenta e depois, a partir das características dela, a gente tomar decisões aí de como modelar melhor, tá? Então, eu tenho a parede selecionada, botão direito aqui, eu vou usar a opção de conectar, ele está dando um probleminha aqui no meu cursor. Vou tentar de novo aqui, conectar. Vamos lá. A ferramenta aqui com o botão direito está dando um salto a hora que eu tento gravar, agora deu certo. Então vou cortar os elementos pela cobertura. Tá? Então quando eu aperto cortar elementos pela cobertura, ele vai me perguntar, cobertura ou membrana, né? A mensagem aparece lá, então as duas ferramentas funcionam, tá? Desde um telhado simples até esses telhados mais complexos com a membrana. Então, quando eu clicar agora nessa membrana, ele vai passar a me perguntar o que é para preservar, a parte de fora ou a parte de dentro. Tá vendo? Eu vou clicar aqui na parte de dentro do arco e ele vai eliminar todo o resto e vai deixar
as paredes só no formato da membrana que eu desenhei. Ok? Então, essa é o funcionamento dessa ferramentinha. Ok? Então, eu vou recapitular aqui. Vou fazer na vista em planta uma outra parede. Aqui a gente tem uma pequena questão de representação, né? Porque apesar dela ter sido cortada, ele continua representando ela para a gente aqui. Depois precisaria olhar aí as configurações de representação, ou até já corrigir, igual eu vou fazer agora, né? Uma parede contida, tá vendo? Então, vou desenhar aqui uma parede contida. Então, se eu olhar aqui atrás, ela está entre paredes, né? Então não tem esse problema ali dela estar extrapolando o desenho anterior, né? Tá? Isso aqui poderia ser resolvido com o Ctrl, eu corto, mantenho o Ctrl pressionado, ali corta, tá? O que está extrapolando ali. E aí, nesse caso aqui, só para recapitular, eu posso, quando eu tenho muitas coberturas, eu também posso selecionar a cobertura já, a que me interessa usar de corte, Shift e a parede que eu quero. Tá? Quando eu tenho muitos telhados, é interessante fazer essa seleção. Tá? Também pode ser interessante, apesar de que vocês viram que quando eu pego a parede com o botão direito e falo para ele... Bom, então dando continuidade aí, eu vou usar o método anterior, que eu seleciono com o botão direito do mouse. Ele está travando um pouco aqui o meu botão direito, moçada, mas agora foi. Eu tenho a opção de conectar, cortar elementos pela cobertura, seleciono a cobertura que eu quero e depois corto, né, a parte que me interessa. Bom, vamos falar um pouquinho desse resultado, né? Vocês vão reparar que ele ficou com um buraco porque ele está entendendo que essa parede está passando, né, pelo percurso inteiro aqui. Tá? Formas de resolver isso. A forma mais simples é falar que essa parede aqui não vai até embaixo. Então eu entro nas configurações dela e falo que a base dela, olha, começa a 3 metros de altura, que é onde o meu telhado está. Eu posso fazer essa altura aqui ficar com 5 metros mesmo, ou vou deixar com 2, não tem problema. Então eu só estou falando que a base dela vai começar lá no alto. Então olha só, ela começou lá no alto, a 3 metros de altura. Ela teria 2 para cima, tá? Mas, como já está cortado pela cobertura, eu estou enxergando só, né, o corte. Aqui para baixo agora não está mais fazendo buraco na parede. Tá? Como é que eu resolveria a parte de baixo agora? Com a vista em planta, eu desenho uma parede ali embaixo. Eu vou colocar essa parede aqui com 3 metros de altura e vou desenhar ela de fora a fora. Se eu olhar lá no 3D, pronto, eu tenho uma parede embaixo, com 3 metros de altura, e tenho a de cima fazendo a função do oitão. Tá? Esse oitão aqui poderia ser resolvido também, poderia ser uma solução para um telhado comum. Tá? Tipo em 2 águas, por exemplo, eu poderia fechar esse oitão aqui com telhado de 2 águas. Tá? Então é isso. Está aqui a nossa cobertura e a parede cortada pela cobertura e aqui um fechamento embaixo. Eu vou aproveitar que esse vídeo ainda tem um tempinho e já vou falar da estrutura inclinada. Eu vou aproveitar essa parte de cá do projeto, vou na vista em planta, então vou trabalhar nessas partes aqui da frente, e vou fazer uma situação aqui que não é exatamente a do mercado, mas vocês vão entender aí o potencial da ferramenta. A gente já trabalhou com a ferramenta pilar inclinado. Então, se eu colocar um ponto de apoio desse pilar, sei lá, numa situação aqui, assim, intermediária, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio de olho, tá? Não estou fazendo nada com precisão. Vocês vão perceber que ele vai fazer um primeiro ponto, nesse aqui, nesse método geométrico de 2 cliques, e ele fica esperando eu dar um segundo ponto. Ó. Eu vou dar um segundo ponto aqui, de uma forma aleatória,
esse segundo ponto aqui, se a gente olhar nas configurações, ele tem um ângulo aqui que foi definido, do primeiro ponto até o segundo ponto. Se a gente olhar em 3D, vocês vão entender que ele fez lá um pilarzinho inclinado. Tá, esse pilar aqui, eu vou mover ele aqui no 3D, olha, e vou mexer nesse ponto aqui de cima. Vou usar essa opção aqui de modificar o ângulo para deitar ele um pouco mais, olha, para tentar coincidir essa geometria com o arco, que é mais ou menos o que acontece lá no mercado. Tá? Acabou que eu rotacionei ele lá no 3D, a gente não tem muito controle disso. Eu vou usar a opção de Ctrl E, que é o rotacionar. Tá? Então eu seleciono o meu objeto, Ctrl E, vou fazer a rotação aqui, vou alinhar de novo, vou olhar lá no 3D. Então, só para vocês perceberem, quando eu usar aqui no mercado municipal, esse tipo de situação aqui, né? Olha, veio a geometria aqui da cobertura, o arco, ela desce, veio até o chão, nesse caso aqui. Se a gente olhar, é o que vai ser usado como solução para a cobertura inteira, né? São arcos que descem na estrutura, eles vão se intercalando, fica bastante interessante. Aqui na esquina, em especial, onde tem o painel do aquele escultor italiano, o Bassano Vaccarini, né, que morava aqui em Ribeirão, é um dos principais escultores da região. A gente tem várias obras dele aqui na cidade. Então, o Bassano Vaccarini, esse painel que tem aqui, uma escultura meio que em alto relevo, né, um painel. Por um tempo isso ficava fechado, eu não lembro como é que está hoje exatamente, não sei se essa foto aqui é recente, mas já teve uma época que tinha uma grade aqui na frente, aí restauraram, tiraram, enfim, é um painel bastante bonito. Mas a estrutura desce, toca o chão, depois ela segue, né, vai fazendo então essa sequência de arcos, tá? Se a gente olhar aqui o desenho, bem grosseiramente, mas é mais ou menos a solução, né, que vai acontecer lá. Então, na vista em planta, eu posso determinar os pontos, né? Posso pegar aqui o ponto de apoio do próximo pilar, e aí eu puxo esse pilar para definir até onde ele vai. Tá? Então, olha lá, criei um segundo pilar. Em 3D, se eu desenhar ele em 3D, eu dou um clique no ponto que eu quero, e aí eu levo ele até onde me interessa. Tá? Vocês já perceberam que eu posso fazer isso em 3D, posso lá na vista em planta e fazer ajustes finos, né? Vou usar um drag aqui, um mover, Ctrl D, e vou usar um Ctrl E, rotacionar, e vou girar esse outro pilar aqui para ele ficar retinho. Tá vendo? Só para criar uma sequência aqui dessas estruturas inclinadas, tá? Então, esse elemento aqui, né, de pilar inclinado, talvez, eu acho que ajude a gente a construir essa estruturinha, tá? Então, esses três elementos, essas três ferramentas que eu mostrei, a gente vai testar hoje, vai ver se tem alguma dúvida. Eu não estou usando as medidas do mercado municipal aqui, do Mercadão de Ribeirão, mas o importante hoje é conseguir, na primeira parte aqui, entender essas ferramentas e abrir para discussão, para testes. Então, é isso por enquanto.